Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudo sobre religião em geral. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Hoje nós estaremos estudando a relação do argumento moral a favor da existência de Deus e uma teoria chamada de teoria do observador ideal. Por que nós vamos estudar a teoria do observador ideal? A teoria do observador ideal é talvez uma forma de subjetivismo não relativista. Geralmente, nós estamos acostumados a trabalhar a ideia de subjetivismo como se fosse sinônimo de relativismo. O que é subjetivismo? A moralidade, ela depende das opiniões ou das ideias ou das noções de atitude, de aprovação ou desaprovação de um sujeito. E quando a gente tem um subjetivismo relativista, ele pode ser um subjetivismo relativista individual. A moral depende das opiniões de um sujeito individual, de cada pessoa, ou de um subjetivismo cultural. A moral depende de cada cultura. No entanto, existe uma forma de subjetivismo que ela é não relativista. O que é o subjetivismo não relativista? Vai dizer que existe um sujeito, seja ele real ou ideal, que deve ser tomado por todos como modelo daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, algumas vezes, esse sujeito é tomado como sendo Deus, que é uma teoria que a gente vai ver depois, que é a teoria do comando divino. Mas aqui a gente vai trabalhar uma teoria de que esse sujeito é tomado como um sujeito ideal, ou seja, um sujeito que não precisa existir. E por que a gente vai ver essa teoria? Porque ela pode ser uma alternativa ao argumento moral. Porque o argumento moral diz assim, que a moralidade objetiva, ela só existe se existir um Deus. Como há moralidade objetiva, nós podemos concluir que Deus existe. Portanto, a partir da constatação de que existe uma moralidade objetiva, que todos devem seguir, nós podemos concluir que é um Deus, que é o padrão universal do bom e do mal. Só que nós vamos ver que esse argumento confunde algumas coisas. Esse argumento parece confundir a objetividade da moral com universalidade da moral. A moral, ela pode ser universal sem ser objetiva. Ou seja, ela pode ser universal, depender de um sujeito ideal e ainda assim, não ser objetiva. Ou seja, ela depende daquilo que um sujeito ideal consideraria certo ou errado e isso é tomado como padrão universal. É interessante que a própria ideia de Deus parece ser um tipo de subjetivismo não relativista, como veremos depois. No sentido de que existe um sujeito, esse sujeito é Deus, que dita uma moral universal para todos, do que é certo e do que é errado. E ainda assim a moralidade ela se baseia no sujeito, na vontade de um sujeito, mesmo que esse sujeito seja Deus. Que é o que nós veremos em outro vídeo, quando considerarmos a teoria do comando divino. Mas vamos considerar neste vídeo a teoria do observador ideal. E vamos pensar o que essa teoria pode nos ajudar a pensar no argumento moral. O que nos diz a teoria do observador ideal? De acordo com a teoria do observador ideal, a sentença X é certo, a expressão X é certo significa X é aprovado por um ou um conjunto de observadores ideais. E a frase X errado significa X é desaprovado por um ou por um conjunto de observadores ideais. Então nós já temos aqui uma distinção. Existem duas formas de teorias do observador ideal. A teoria de que nós devemos basear a moralidade naquilo que um observador ideal promulgaria ser o correto. Ou nós podemos basear a moralidade naquilo que um conjunto de observadores ideais consideraria ser o que é certo. E o que a gente pode ter por observador ideal? Também há duas opções. A primeira opção, observadores ideais são essencialmente apenas homens bons, com menos preconceito, mais bem informados e racionais. Quem conhece, por exemplo, Richard Hare, no livro Moral Thinking, ele vai propor a ideia de um arcanjo, que é capaz de pensamento crítico. E esse arcanjo, que é um caso hipotético, um caso imaginário, esse arcanjo ele seria capaz de pensar no que é certo, no que é errado, de maneira imparcial
e de maneira bem informada, ou seja, tendo todas as informações relevantes e agindo e tendo um pensamento de modo imparcial. Pode ser que haja um arcanjo, pode ser que haja vários arcanjos que vão ser usados como recursos para a gente pensar a moralidade. Eles precisam existir? Não. Como que a gente sabe o que é certo ou errado? Basta a gente pensar o que uma pessoa ou um conjunto de pessoas que tem todas as informações relevantes, que pensa de maneira imparcial, considera certo ou errado. Ou seja, é um exercício imaginário. Imagine o que seria a opinião de alguém que está bem informado, de alguém que pensa de maneira imparcial. Então, imagine, por exemplo, um arcanjo. Um arcanjo que tem todas as informações relevantes, que pensa de maneira imparcial. O que esse arcanjo consideraria ser certo e errado? E aí, você vai definir o que é certo ou errado a partir disso. E vai ser universal. Todos devem seguir isso, que o arcanjo ideal decidiria ser o certo e decidiria ser o errado. Uma segunda opção é dizer que os observadores ideais são godlike. Isto é, eles são divinos. Por exemplo, quando eu digo X é certo caso houvesse uma pessoa que é onisciente, onipotente, desinteressada, então esse ser apoiaria X. O julgamento de observador ideal, portanto, poderia ser aquele de um Deus. Se Deus existisse, o que ele consideraria certo ou errado? Perceba que aqui a gente já pode pensar por que o argumento moral, caso essa teoria seja viável, não funciona tanto. Porque alguém pode te dizer assim: ora, só há uma moralidade objetiva se houver um Deus. E a primeira coisa que você vai questionar é: só há moralidade objetiva? Se houver um Deus, ou seja, se a moralidade se baseia em um sujeito, então já tem alguma coisa errada aí no argumento. Não, o que você está propondo para mim não é moralidade objetiva, porque ela se baseia na vontade de um sujeito, ainda que esse sujeito seja Deus. E aí a pessoa prossegue: não, mas espera aí. O que eu quero dizer para o objetivo é uma moralidade universal, uma moralidade que todos devem seguir. Aí você já corrige a pessoa. Então vamos mudar o termo aqui. Nós não estamos falando de moralidade objetiva, nós estamos falando de moralidade universal. E aí tudo bem. Você está me dizendo que só há moralidade universal se houver um sujeito que dita regras morais para todo mundo, que todo mundo deve seguir. É isso? Aí a pessoa vai dizer: isso que eu quero dizer. Há uma moralidade universal e só há moralidade universal se houver Deus. Aí você pode questionar a pessoa: mas Deus ele precisa necessariamente existir? Ou pode ser um caso hipotético, ou seja, um caso ideal? Porque, por exemplo, se você falar para mim assim: matar é errado é porque Deus considera matar errado. Eu não poderia basear a moralidade universal num sujeito hipotético? Ou seja, ao invés de dizer matar é errado porque um Deus que realmente existe diz que matar é errado, eu posso fazer isso hipoteticamente. Eu posso dizer assim: como a gente deve decidir o que é certo e errado? Nós precisamos fazer um exercício imaginativo. Imagine que houvesse um ser que é Deus. Um ser que é onipotente, um ser que é onipresente, um ser que é onisciente, que conhece todas as informações relevantes, um ser que é imparcial, um ser que conhece tudo. O que esse ser consideraria certo ou errado? Isso que esse ser hipotético, ideal, consideraria certo ou errado é aquilo que todos devem seguir. Perceba que, então, Deus não precisa necessariamente existir para haver uma moralidade universal. Basta que você consiga tomar Deus como hipotético. Então, como a gente decide o que é certo ou errado? Como a gente decide o que é aquilo que todos devem seguir? Basta imaginar o que um ser como Deus decidiria ser certo ou errado. Independente se ele existe ou não, basta que você consiga imaginar, hipoteticamente, caso exista um ser que é Deus, o que esse ser consideraria certo ou errado. E aí, a partir disso, você define o que é certo ou errado. Basta, portanto, que Deus exista como hipotético para que haja uma moralidade universal. Portanto, se a teoria do observador ideal for coerente, não há necessidade de evocar Deus para defender uma moralidade objetiva. Melhor, uma moralidade universal. Eu entendo que esse argumento é bom quando a gente está lidando com um interlocutor que adota a teoria de que é Deus quem define o que é certo ou o que é errado.
No entanto, essa teoria tem problemas enquanto uma teoria para ser adotada por questões de metaética, por todas as pessoas, por questões filosóficas. Por quê? A teoria do observador ideal, ela funciona para nos dizer assim que o argumento moral não é viável. Por que não é viável? Porque basta que Deus exista hipoteticamente. Só que, no começo eu falei para vocês que o argumento moral comete um errinho. Qual que é o erro? Confundir objetividade com universalidade. Moral objetiva e moral universal não são a mesma coisa. Se a moral se baseia na vontade de Deus, então essa moral não é objetiva, ela é subjetiva. Ela se baseia na vontade de um sujeito. O que ela não é relativista, porque ela é uma moral universal. Ou seja, é uma moral universal, mas não uma moral objetiva. E é por isso que a teoria do observador ideal funciona bem, porque a teoria do observador ideal nos mostra que a gente pode ter moralidade universal nesses termos sem Deus necessariamente existir. Basta que Deus exista hipoteticamente. No entanto, eu entendo que na ética é importante que a gente tenha uma moralidade objetiva e não só uma moralidade universal. Por isso, a teoria do observador ideal, como uma teoria ética, enfrenta alguns problemas. Por exemplo, o julgamento, de acordo com a teoria do observador ideal, o julgamento de um observador ideal não é melhor porque é mais objetivo. Como eu disse, a teoria do observador ideal não é objetivista, ela é apenas universalista. Então, o julgamento de um observador ideal, ele não é melhor do que o nosso julgamento porque ele é mais objetivo, mas meramente em virtude das características do observador ideal. Ou seja, esse observador ideal é mais imparcial, mais desinteressado, tem mais informações. Contudo, isso não o torna objetivamente melhor. E é por isso que a teoria do observador ideal enfrenta alguns problemas. E eu vou citar, para a gente finalizar o vídeo, brevemente 5 problemas da teoria do observador ideal. Qual é o primeiro problema? A primeira questão é: como podemos saber quais seriam os julgamentos de um observador ideal? Tudo bem. Tá, o observador ideal é aquele que é desinteressado, é aquele que é imparcial, ou será aquele que, é como Deus, é onipotente, onipresente, desinteressado? Ora, nós não somos assim. Nós não temos todas as informações relevantes. Nós não somos oniscientes. Então, como a gente pode saber o que um observador ideal decidiria se a gente não consegue se colocar no lugar desse observador ideal? Segundo, quando pessoas dizem, por exemplo, o aborto é errado, elas não querem dizer um observador ideal desaprova o aborto. Logo, a teoria do observador ideal não combina com o significado usual de sentenças morais. Ou seja, se a gente pensa na teoria do observador ideal como uma teoria sobre a linguagem moral, sobre o que significam os juízos morais, essa teoria falha. Falha por quê? Falha porque não é isso que de fato as pessoas querem dizer quando elas enunciam juízos morais. Quando alguém diz matar é errado, essa pessoa não está querendo dizer existe um observador ideal que desaprova, ou se houvesse um observador ideal, esse observador ideal desaprovaria o assassinato. Perceba que não é isso que as pessoas querem dizer. Portanto, a teoria do observador ideal falha em nos informar qual é o correto significado dos juízos morais. Qual é o terceiro problema? O terceiro problema é: por que deveríamos importar mais com o julgamento de um observador ideal se não há nenhum padrão objetivo para dizer que eles são melhores? Perceba que, como eu disse para vocês, a teoria do observador ideal é uma teoria subjetivista e não objetivista. Ela propõe uma moral universal, mas não uma moral mais objetiva. Portanto, nós poderíamos perguntar, tudo bem, a teoria do observador ideal nos fala que deveríamos considerar como moralidade universal a moralidade de um observador ideal. Mas poderíamos perguntar, mas por quê? Se o julgamento de observador ideal não é melhor objetivamente do que os nossos julgamentos, por que ele deveria importar mais? Um quarto problema é: um observador ideal que seja como Deus está removido das situações éticas concretas da vida humana. Esse é o chamado problema da imparcialidade. Tudo bem. Nós podemos pensar a moralidade em termos de imparcialidade. Quanto mais imparcial, mais correto, mais universal, mais é aquilo que todos deveriam seguir. Só que isso tem um problema.
Nós somos seres encarnados, nós não somos arcanjos, nós não somos Deus. Por exemplo, um arcanjo, se ele estiver vendo uma pessoa afogando e 5 pessoas afogando no outro canto, e ele tiver que decidir salvar 1 ou 5, qual que é a decisão imparcial? Salve os 5, não o número 1, o que só tem uma pessoa. Então, se você tem a opção de salvar uma pessoa afogando ou 5 pessoas afogando, o que o observador ideal vai dizer? Salve as 5 pessoas, não só uma. É melhor salvar 5 do que uma. Isso é a decisão de um arcanjo, é a decisão de um Deus. Mas e nós, na nossa vida concreta? Já parou para pensar se essa uma pessoa que está afogando é sua mãe? Ou é seu filho? Então, já não fica tão claro se você deve seguir o que um arcanjo seguiria. Será que é melhor eu deixar meu filho morrer para salvar 5 pessoas desconhecidas? Será que é melhor eu deixar minha mãe morrer ao invés de salvar 5 pessoas estranhas que eu não conheço? Um arcanjo, um observador ideal e imparcial vai falar, você deve salvar as 5. Ou seja, um Deus, um arcanjo, não é um ser humano vivo nas suas situações concretas. Talvez a ética para um ser como nós, que temos nossa vivência concreta num corpo com conhecimento limitado, não seja a mesma da vivência de um arcanjo, de um Deus. Então, como a gente vai basear a nossa moralidade no que um arcanjo ou um Deus acha certo ou errado, se eles não estão inseridos na nossa vivência concreta? Quinto problema. Nossos julgamentos morais são influenciados por nossos temperamentos. Logo, observadores ideais com diferentes temperamentos poderiam chegar a diferentes julgamentos. Como decidir quem está certo? Esse último ponto ele só vale para quem acha que nós precisaríamos de mais de um observador ideal. Ou seja, a moralidade deveria ser baseada na opinião de um conjunto de observadores ideais. Além disso, ela só funciona se esse observador ideal ele puder ter personalidade, ele puder ter temperamento. Então ele não pode ser como Deus do teísmo clássico, né? Porque Deus não tem sentimentos, Deus não tem bem um temperamento, Deus não tem bem uma personalidade. Contudo, a questão é, se houver um conjunto de observadores ideais e cada observador ideal tiver um temperamento diferente e por isso cada observador ideal chegar numa conclusão diferente, como nós fazemos para decidir qual dos observadores ideais está correto? Esse ponto 5, né, ele não é tão bom porque ele só funciona para quando é um conjunto de mais de um observador ideal. O que a gente pode dizer, então, concluir neste vídeo? Primeiro ponto, a teoria do observador ideal nos mostra que o argumento moral ele não procede. Não procede por quê? Porque se alguém disser para você que precisa de Deus para haver moralidade objetiva, basta responder, tudo bem, precisa de Deus, mas ele não precisa existir. Basta que eu pense nele hipoteticamente. Ou seja, se a gente precisa de um Deus que define o que é certo ou errado, basta dizer que esse Deus é uma hipótese. Basta dizer que eu posso imaginariamente considerar a hipótese de Deus. Ou seja, ao definir o que é certo ou errado, basta que eu pense o que um Deus, caso existisse, consideraria ser o certo ou errado. E aí não precisa dele existir. Basta ele existir como hipótese. Basta ele existir como ideia. Segundo ponto é que, por mais que a teoria do observador ideal nos mostre que é possível, então, escapar do argumento moral, ela, como uma teoria ética, enfrenta problemas, porque essa teoria é capaz de garantir a universalidade da moralidade, mas não a sua objetividade, já que a moral continua sendo baseada, mesmo que universal, na vontade de um sujeito, mesmo que hipotético. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.